gente não houve um retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Em 31 de março de 1964, um golpe de Estado liderado por setores das Forças Armadas e apoiado por grupos conservadores e empresariais derrubou o presidente João Goulart e deu início a uma ditadura militar que durou até 1985. Nos anos 1960, o Brasil vivia uma forte polarização. João Goulart defendia reformas de base, como a reforma agrária, para reduzir desigualdades, o que assustou os setores conservadores, que o acusavam de alinhar-se ao socialismo. Além disso, os Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, temiam a expansão comunista e apoiaram o golpe para evitar uma possível guinada socialista no Brasil. Em 31 de março de 1964, tropas militares avançaram de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. No dia seguinte, Goulart se exilou no Uruguai e o Congresso declarou a presidência vaga, abrindo espaço para o governo militar. O novo governo impôs censura, perseguições políticas e o AI-5, que suspendeu direitos e intensificou a repressão. A pressão da sociedade civil e a crise econômica levaram à abertura política e, em 1985, ao fim da ditadura, com a eleição de Tancredo Neves, marcando a volta da democracia. O regime militar e os atos institucionais no Brasil. O regime militar no Brasil começou com um golpe de 1964, quando as Forças Armadas, com o apoio de setores conservadores e influência dos Estados Unidos, derrubaram o presidente João Goulart. A partir daí, o país viveu uma ditadura controlada por presidentes militares, marcada pela falta de eleições diretas para o poder executivo, censura, repressão e perseguição política. Para se manter no poder e limitar a oposição, o governo militar criou decretos chamados Atos Institucionais, que concentravam mais poder no regime e reduziam direitos civis e políticos. Entre os principais atos institucionais estão o Ato Institucional 1, criado logo após o golpe, permitia ao governo cassar mandatos de políticos e suspender direitos políticos de quem fosse considerado uma ameaça ao regime. O Ato Institucional 2, de 1965, extinguiu os partidos políticos existentes e instituiu o bipartidarismo, criando a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, pró-regime, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, oposição permitida. E, por fim, o Ato Institucional 5, de 1968, foi o mais rigoroso e repressivo. Deu ao governo poderes para fechar o Congresso, intervir em estados e municípios, censurar a imprensa e prender opositores sem justificativa. Com isso, o regime intensificou a repressão e silenciou críticos, impondo uma rígida censura a jornalistas e educadores.
Esses atos permitiam ao governo militar controlar o país com medidas autoritárias, sufocando a liberdade de expressão e limitando a participação política. Muitos brasileiros foram exilados, presos ou perseguidos por expressarem opiniões contrárias ao governo. E a censura afetou jornais, músicas, filmes e outras manifestações culturais. Resumindo, o regime militar utilizou os atos institucionais para centralizar o poder, eliminar a oposição e criar um ambiente de repressão e controle. Esse período deixou marcas profundas na história brasileira, especialmente em relação à liberdade de expressão e aos direitos políticos, e teve um impacto duradouro na sociedade. A ditadura militar, a repressão e a violência foram usados para silenciar qualquer opção de regime, com a edição do Autor Institucional número 5. Em 1960, o governo intensificou a censura e passou a prender, torturar e perseguir opositores, incluindo estudantes, artistas, jornalistas, sindicatistas e políticos. A censura controlava a imprensa, música, filmes e peças de teatro, filtrando conteúdos críticos ao regime. A repressão causou medo e limitou a liberdade de expressão e a organização social. Muitas pessoas foram exiladas ou mortas, e a sociedade civil viveu anos de restrição e vigilância. Esse cenário também gerou resistência em movimentos estudantis e de artísticos que buscavam maneiras de protestar contra a falta de liberdade. Nos anos de 1970, o regime impulsionou o crescimento econômico conhecido como milagre econômico, embora tenha gerado investimento de obras e infraestruturas como a rodovia Transamazônica. Esse crescimento foi acompanhado por um grande aumento de dívidas externas da inflação que levariam a uma crise econômica nos anos de 1980. A desigualdade social aumentaram com a concentração de renda e redução de poder de compra da classe média e baixa. Concluindo, a ditadura militar marcou o Brasil com repressões, censuras e limites à liberdade, além de deixar consequências econômicas e sociais que seriam sentidas por décadas após o fim do regime em 1980. O fim da ditadura militar no Brasil em 1985 marcou o início de uma nova era política no país. Após 2 décadas de regime autoritário, a sociedade brasileira aguardava ansiosamente a transição para a democracia. O que foi a transição democrática? A transição democrática foi um processo gradual, mas significativo. A eleição de Tancredo Neves para presidente em 1985, através do colégio eleitoral, simbolizou a mudança de regime. Posteriormente, a Assembleia Nacional Constituinte, eleita em 1986, elaborou a Constituição de 1988, que consagrou os princípios democráticos e os direitos fundamentais. A democratização também foi impulsionada pela mobilização social, com a participação ativa de movimentos populares, tais como sindicatos, estudantes e intelectuais. A criação de partidos políticos, como o Partido dos Trabalhadores, e a reorganização de outros, como o Partido Democrata Brasileiro, refletiu a diversificação do cenário político. O legado da ditadura ainda é sentido hoje, mas a ação democrática nos permitiu que a história recente do Brasil demonstre que a luta pela democracia e pela justiça é contínua. No entanto, o fim da ditadura e a transição democrática representam um marco importante na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.